Olá, amigos e amigas do Sindeprestem, empresários e empresárias da terceirização e do trabalho temporário. Sejam bem-vindos a mais um Podprestem. E hoje a nossa conversa é com o deputado Laércio de Oliveira. Seja muito bem-vindo, Laércio. E nós temos hoje, a nossa conversa hoje vai ser recheada de boas lembranças, né? Porque hoje nós estamos comemorando 5 anos da aprovação da lei da terceirização, né, de qual você foi relator. E o Laércio é deputado federal pelo PP de Sergipe e pré-candidato ao Senado pelo estado de Sergipe nas próximas eleições, né? E o deputado Laércio foi o relator da lei da terceirização, né, que trouxe segurança jurídica para essa atividade, né? E, Laércio, 5 anos depois, ninguém pode falar que tirou direito trabalhista nenhum, né? Porque os direitos estão aí, a lei é um avanço, né? Principal deles que a gente destaca é o fim da discriminação com o trabalhador terceirizado, né? A gente encontrava muito do terceirizado ser uma subcontratação, né? Aquele trabalhador que, na hora do almoço, tinha que almoçar na sarjeta da empresa, enquanto o fixo da empresa almoçava num refeitório com ar-condicionado. Isso a lei, né, que você aprovou, da qual você foi relator, acabou com essa discriminação. E outra coisa que foi importante, Laércio, foi a diminuição da rotatividade dos trabalhadores terceirizados, porque aquela insegurança jurídica, né, ela trazia rotatividade, porque muitos contratos eram intempestivamente encerrados por conta daquela discussão de atividade fim, atividade meio, o que era, o que não era, né? Então, isso foi o outro avanço e que permitiu que as empresas pudessem investir mais em treinamento, mais em qualificação, né? E os próprios trabalhadores foram muito beneficiados com isso, porque começaram a ascender na carreira, foram promovidos, ganharam melhores condições de trabalho, melhores salários, enfim. Agora, o grande desafio, né, Laércio, é a gente gerar mais empregos, né, para que esse pessoal que está fora, tanto na informalidade como no desemprego, que possam experimentar todos esses benefícios que a lei trouxe, com toda essa segurança jurídica e com a garantia de todos os direitos trabalhistas garantidos, né, pela CLT e pela Constituição Federal. Então, muitíssimo obrigado, Laércio, pela sua visita aqui, né, e é um prazer e uma honra. E vamos falar agora de geração de empregos, né, que é o que o Brasil precisa, é o tema número 1 das campanhas, da discussão, da sociedade, do povo, né? Tá todo mundo precisando de emprego, e de emprego formal e emprego decente. A gente consegue avançar nisso, Laércio? Consegue sim, Wander. É uma satisfação muito grande estar aqui no Sindeprestem de volta. Eu sempre digo no Brasil inteiro e em todos os setores, quando fala da questão das relações de trabalho no país, as minhas 2 casas são a FEBRAC e o Sindeprestem. Aqui, através de você, principalmente enquanto presidente, enquanto membro dessa entidade tão importante na minha vida pessoal, e todos os diretores seus hoje são pessoas que eu sempre fui aqui muito bem acolhido, e a primeira palavra que eu queria usar aqui, eu estou falando para o Sindeprestem. A minha grande palavra aqui, a mais importante de todas, a que mexe com o meu coração, com a minha vida, com os meus sentimentos, com os meus valores, Wander, é gratidão. Eu tenho muita gratidão a você, você sabe, e a todos que fazem o Sindeprestem pela minha história. A minha história de vida não seria a mesma se eu não tivesse assim o aconchego de vocês, a atenção de vocês, os fatos importantes que aconteceram na minha vida política, nos mandatos que tive, que nasceu graças à interferência e à atuação firme desde 2006 de vocês aqui do Sindeprestem, que me colocaram na situação que eu estou. Então, estava ouvindo a narrativa que você fez aí na abertura desse nosso papo, e é tão interessante que com o tempo a gente vai esquecendo das coisas, né? E você tocou no ponto quando os trabalhadores discriminados viviam em ambientes totalmente diferentes daqueles efetivos, das empresas que contratavam os nossos serviços. Só aí a gente tem assim a grandeza do avanço que foi o esforço de todos nós, a presença maciça das entidades que representavam a terceirização, o trabalho temporário,
para que isso fosse uma realidade, né? Nós quebramos todo o gesso e todas as barreiras que se colocavam, que dificultavam o avanço do nosso setor, e ter sido protagonista de um momento como esse. E aqui eu quero celebrar a figura de Hermínio Lima Neto, que foi uma pessoa que contribuiu e contribui muito para a minha carreira política. Eu não me canso de falar sobre isso, porque ser grato às pessoas alegra muito meu coração. Então, eu jamais teria conseguido avançar aonde eu avancei se não tivesse a pessoa de Hermínio sempre me ajudando ali. E ele era uma pessoa que conhecia e conhece profundamente o Sindiprestem, conhece o trabalho temporário profundamente, e quantas vezes ele me emprestou exatamente a palavra dele, a experiência dele, para que a gente conseguisse avançar em tudo. A Alice, isso, seu comando, sempre presente em todos os momentos, nos 3 mandatos que exerci, e a gente chegou em um momento onde aí está a lei e a gente começa a pensar assim, poxa vida, 5 anos já. Então, a gente precisa avançar. Muitas coisas a gente precisa fazer. Ainda existem barreiras que a gente precisa transpor. Mas nós viveremos esse momento, trabalharemos nesse viés, continuaremos firmes, porque é o nosso berço, é a nossa origem e, acima de tudo, é a disposição que a gente tem de promover geração de emprego. Tudo que a gente precisa e tudo que a gente quer. A gente não quer incentivo fiscal, a gente não quer benefício por parte do poder público, a gente não quer isso, não. A gente quer a liberdade, construir a liberdade para que a gente possa empreender cada vez mais no país e aumentar muito e muito o número de geração de emprego através desse setor que tem uma importância tão grande principalmente na política social. E hoje, graças a Deus, o governo entende que, se não fossem as empresas de prestação de serviços, nós teríamos políticas sociais muito mais difíceis de transpor do que a que temos hoje. É verdade, isso é bem lembrado, Laércio, do Hermínio. Foi um grande batalhador para a conquista dessa lei da terceirização. E você foi o grande comandante dessa virada, porque até então terceirização era sinônimo de precarização, lembra? Todo mundo tinha medo de falar que era um empresário do setor terceirizado, porque isso era sinônimo de precarização. E com a lei isso acabou, porque se desmistificou essa história, né, de que era um trabalho precário. Então, um subtrabalho, exatamente. Então, com a legislação, ela trouxe muito mais segurança e a garantia, né? E a garantia dos direitos trabalhistas. E ampliação, eu digo hoje até que ampliou os direitos. O trabalhador terceirizado hoje ele é duplamente garantido, né, com tudo isso que nós falamos, fim de discriminação, mas principalmente, né, com o foco na proteção da saúde e segurança do trabalho, né? Então, isso foi um grande avanço. E acho que dá para melhorar mais, a gente precisa, não pode parar, né? A gente precisa criar as novas formas de trabalho, né? Hoje, acho que o grande desafio, né, deputado Laércio, é os trabalhos por aplicativos, né? Que essas pessoas estão sem proteção social, né? A gente vê aqui em São Paulo uma quantidade grande aí né? Você andou pelas ruas aqui de São Paulo, você viu que esses motociclistas aí para cima e para baixo correndo risco, tem um número de acidentados diariamente muito grande. Então isso é uma coisa que vai ter que ser corrigido. Isso é muito mais grave do que aquilo que a gente tratava da terceirização, né? Que demoramos 19 anos para aprovar essa lei, que hoje já tem 5 anos, mas esperamos que essa proteção para esses trabalhadores aí não demore mais tanto tempo, porque essa é uma preocupação. Isso, inclusive, deputado Laércio, está gerando uma quantidade de pessoas com deficiência também muito grande, que estão sendo colocadas no mercado por conta desse trabalho sem proteção, né? Então, é um problema que tem que ser corrigido, né? Isso está também no seu radar, Laércio? Isso é uma preocupação lá no Congresso também, não? Não tanto. No meu radar, sim, porque a gente vive isso no cotidiano da nossa vida.
No parlamento, muito pouco. Talvez uma provocação por parte do Ministério do Trabalho, isso comece a fluir um pouco mais. Mas é a dinâmica do emprego, né? Então, da aprovação da lei da terceirização e da reforma trabalhista para cá, muitos avanços aconteceram, mas ainda nós temos gargalos incríveis que a gente precisa transpor. Alguns deles, ou talvez um principalmente, desfeito pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? Então, isso a gente precisa enfrentar outra vez. Vale muito o esforço de todos nós, vale muito a presença firme das entidades, como o trabalho que o Sindiprestem faz, e as outras entidades parceiras também, para que a gente coloque, de fato, as relações de trabalho como uma pauta que traga exatamente a segurança jurídica ainda maior que a gente precisa para a gente continuar empreendendo. É bem verdade que a gente celebra os avanços, e foram muitos, mas tem muita coisa que precisa ser feita, mas ela vem exatamente na dinâmica. Então, quando a gente aprovou a lei lá atrás, há 5 anos, pouco se falava sobre os serviços prestados, principalmente com a era da tecnologia, esses serviços sem proteção social nenhuma, desses trabalhadores que fazem a sua sobrevivência através de aplicativos, mas que não traz consigo uma proteção que eles precisam. É interessante, né? Nós, enquanto empregadores, temos a disposição e a preocupação com esses benefícios. Então, diferente do que muitas vezes o parlamento prega, a gente não quer ficar distante dos benefícios. Empregado bom é empregado protegido, satisfeito, querendo fazer a prestação de serviço dele cada vez melhor. Então, a gente se envolve de várias maneiras, muitas vezes adentrando até na pessoalidade de cada um deles, através dos cursos que a gente oferece, do ambiente de trabalho que a gente oferece a ele, da remuneração que a gente oferece, da proteção social que a gente oferece, para que ele seja um ser completo, pleno, satisfeito, porque ele satisfeito, certamente a produtividade dele é muito maior. Então, a gente foca nisso e a gente quer fazer assim, mas para isso a gente precisa avançar exatamente fazendo a modernização. 5 anos se passaram, a gente precisa começar a trabalhar já a partir do próximo ano, numa nova legislatura dentro do Congresso Nacional, trabalhar o que é que a gente inova de novo para trazer o ambiente de regras trabalhistas para a realidade do mundo atual. É verdade. Você falou bem, Laércio, o que nós precisamos é simplificar para empregar mais, né? A gente ouve aqui muitos empresários aqui no Sindiprestem, e eles vêm se queixar dessas amarras que tem com relação ao emprego, né? Que a gente poderia ampliar muito mais isso, a gente poderia contribuir muito mais para uma empregabilidade formal se não tivesse tantas amarras. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um drama aqui de acho que 95% dos empresários. É preenchimento de cotas, tá? Tanto de pessoas com deficiência como de aprendizes. Né? O que nós percebemos, e estamos percebendo nesse momento, que esta lei ela deixou de ser inclusiva, né, que o princípio dela, a essência dela era incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, dar oportunidades. E ela não está atendendo esse objetivo hoje. Ela passou a ser uma lei meramente punitiva. Ela só pune. Porque a empresa, principalmente na terceirização, ela tem muita dificuldade em preencher essas cotas. Né? E a gente vê pouca sensibilidade, por exemplo, principalmente do Ministério Público do Trabalho, né, nas dificuldades que a gente tem. Então, assim, não está assim, buscando encontrar soluções e sim punição. E essa punição, deputado Laércio, nós estamos vendo assim, que está prejudicando a criação de novos empregos, né? Está prejudicando a inserção dessas pessoas que estão na informalidade e que estão desempregadas no mercado formal de trabalho. Porque as empresas perdem tanto dinheiro com esses pagamentos de multa que poderia estar ampliando esse mercado, poderia estar trabalhando, por exemplo, na qualificação e requalificação, que é um grande problema. Né? Aqui, ó, esse avanço de tecnologias que nós estamos falando aqui, né? O que está muito no imaginário nosso aqui, até para a gente dar um exemplo. Por exemplo, as orientadoras de zona azul aqui
da cidade de São Paulo. Não existe mais, hoje é tudo por aplicativo. Onde essas pessoas vão trabalhar? Que habilidades essas pessoas têm que adquirir para buscar novas oportunidades no mercado? Então, as nossas empresas poderiam estar investindo nesta requalificação, né, oferecendo oportunidades para essas pessoas se inserirem, treinando em outras habilidades. Né? Então, a gente vê que isso é uma coisa, Laércio, que vai ter que mudar uma hora. Né? A gente não é contra a lei de cotas, muito pelo contrário, mas nós precisamos de uma lei que realmente seja inclusiva e que atenda às necessidades também do trabalhador com deficiência, porque ele também não está satisfeito com o modelo atual, porque não está atendendo o que ele anseia como oportunidade. Né? A cota é uma luta que a gente enfrenta há muitos anos. Né? Eu sou contra as cotas totalmente. Eu acho que não devia existir cota de nada, porque o empresário, o empregador, ele não é contra empregar ninguém. Pelo contrário, muitas vezes o empresário, inclusive, capacita as pessoas para utilizar num ambiente de negócio dele. Então, e eu acho que por parte do governo não existe uma boa vontade com referência a essas cotas, porque ele próprio se exclui, né? Então, a obrigação é para as empresas privadas, não é para o serviço público, né? Então, eu acho que essa é a primeira demonstração de que eles não estão muito... Olha, o problema é esse, mas o problema é teu. Então, eu sempre combati muito fortemente isso. Existe um corporativismo de proteção a essas cotas, como se os empresários fossem contra. Aí, historicamente, a gente precisa entender que, quando nascem essas ideias brilhantes, entre aspas, é preciso que os empresários sejam protagonistas desses momentos que surgem. Aí você pergunta, mas de que forma? De que forma a gente pode estar dentro do governo, inserido dentro do governo, para aperfeiçoar essas ideias? Através da participação política. Então, até hoje, veja, eu sou talvez um dos únicos parlamentares que nasci dentro desse setor, ocupei uma das cadeiras e pronto. Sabe? Tudo bem que você não precisa ser um deputado federal nem um senador, mas você pode ser uma pessoa que tem uma participação efetiva. O Sindipreste entendeu isso. E o Sindipreste criou uma assessoria e essa assessoria atua na Câmara, no Senado, no Poder Executivo, entendendo tudo o que acontece com o setor e se oferecendo para trazer a contribuição através do corpo de assessorias que existem dentro da própria instituição. Vocês fazem isso muito bem através do Hermínio, que a gente citou aqui. Era preciso que outras entidades copiassem esse modelo, porque o ponto de partida a gente construiu e nós conquistamos, que é um gabinete. Então, a gente precisa estar presente nesses momentos para que a gente construa projetos, normas, que sejam assim, decretos, auxiliando o governo na formulação desses decretos que, de fato, eles contemplem a necessidade que o país tem. São pessoas portadores de necessidades, né, que precisam ser inseridos no mercado de trabalho. Quem disse que o empresário é contra isso? Muito pelo contrário. A gente quer contribuir com isso. Agora, vamos criar assim, de que forma a gente cria? Como se fosse uma obrigatoriedade? Talvez não precise disso. Precisa, sim, de uma política social profunda, participativa, porque eu me lembro todos os desafios que se apresentaram diante do Poder Executivo. E ele precisou da participação do empresário como solução. O empresário se fez presente. Então, me lembro muito da crise do FGTS. Os empresários foram lá e deram a sua cota de contribuição pela solução do problema. Mas não foi uma cota obrigatória, foi uma cota pela disposição e pela sensibilidade que o empresariado brasileiro tinha de resolver aquele problema, porque ia ter reflexo profundo na poupança dos trabalhadores. Então, o sistema S que existe hoje
é uma disposição dos empresários que entendiam naquela época, na década de 50, que o empregado não precisava apenas trabalhar e trabalhar, trabalhar, receber e trabalhar. Não, ele precisava ter um ambiente onde ele tivesse formação profissional, um ambiente onde ele tivesse bem-estar, lazer para ele e a família dele. E isso foi uma liberalidade dos empresários brasileiros. Então, a nossa formação e a nossa cultura vai muito desse viés. Agora, quando você taxa isso como uma cota, como uma obrigação, e que há um corporativismo exagerado, porque até para suprir as cotas nós temos dificuldades, como você falou, aí fica difícil da gente criar um diálogo. E não adianta, vamos mexer na cota. Não, esse não é o caminho, porque não existe ambiente mais para se mexer nisso. A gente precisa desenhar um novo modelo. Para desenhar esse modelo, a gente precisa estar presente. É verdade. É verdade. Ele tem que ser inclusivo, né? Exatamente. Uma outra questão também, Laércio, que preocupa muito os empresários é a reforma tributária. Nós estamos falando de simplificação, né? Simplificar para empregar. O sistema tributário nosso também é uma barreira para o emprego, porque ele é muito complexo, né? E quando a gente taxa então, o salário com PIS, com COFINS, com ISS, né, com imposto de renda, e não estamos falando aqui de encargos sociais, hein, que esses são sagrados lá, não vamos nem falar disso, mas quando você onera tanto o salário, você também cria uma barreira para o emprego, né? E com tanta gente na informalidade, com tantas pessoas desempregadas e ansiando por um emprego formal, essa também não é uma coisa que a gente tinha que o parlamento iria que trabalhar, talvez, com esta visão, com uma reforma tributária visando o emprego, né? Uma reforma tributária pró-emprego? Essa ideia é excelente. E realmente, né, como tem penduricalho, né, então se transferiu para a folha muita coisa que não tem nenhum sentido, não tem nenhuma lógica, e a consequência disso é que onera bastante o emprego, né, para que se formalize o emprego. Esse é acho que os próximos 5 anos é nisso que a gente vai precisar trabalhar. Esse enfrentamento a gente precisa fazer. A gente tem uma CLT que ainda carece de alguns ajustes. Avançamos bastante, mas ainda carece de alguns ajustes. Eu quero me envolver e me comprometer com isso. Isso eu vou precisar enfrentar e quero enfrentar. Mas os próximos anos, o que nos espera é exatamente uma ação mais efetiva dentro desse viés. A gente precisa, de fato, desburocratizar, simplificar, reduzir tantos penduricalhos que foram colocados sobre o manto de encargos sociais, mas que, na verdade, de encargos sociais não tem nada. E se encontrou simplesmente o caminho mais fácil. Não tinha quem reclamasse, porque a gente, enquanto empresários, a gente nunca se preocupou em reclamar. Aliás, quando se falava em política há 20 ou 30 anos atrás, no meio empresarial, o empresário queria distância disso, não se comprometia de jeito algum. Felizmente, isso está mudando muito e a gente vai precisar de muita gente. E nesse papo nosso aqui, é muito interessante que as pessoas que estão ouvindo, participando com a gente, se comprometam com isso, porque os próximos 5 anos a gente vai ter que enfrentar, porque a gente precisa mudar, transformar para gerar emprego, né? Você criou até um slogan, a gente conversando agora há pouco, eu achei muito legal. Simplificar para empregar. Simplificar para empregar. Eu acho que esse slogan a gente vai ter que caminhar com ele nos próximos anos para que a gente faça as coisas de fato acontecer. E com a somação de forças é possível. Quer dizer, tem muita coisa para fazer, né, Laércio? Como tem. O desafio é grande, mas ele é motivador também, né? Ele renova. Essa questão que você está falando do engajamento dos empresários na política, a gente também está sentindo aqui cada vez mais esse engajamento. Porque os empresários estão percebendo que é através da política que nós vamos fazer as mudanças, né? Através dos nossos eleitos, né? Dos nossos representantes, que nós vamos promover essas mudanças. Não dá para judicializar tudo. A gente não consegue judicializar tudo, mesmo porque a justiça é muito demorada, é lenta, né? E a gente nem sabe como termina, né? Às vezes o resultado não é esperado. Então, eu acho que a grande mudança é
é do parlamento, o envolvimento, né, a discussão, esses debates, as propostas, né, como as soluções, né, vamos criar soluções, né, não é só reclamar, né, nós temos que ajudar também nas soluções, né? Então tem muita coisa para fazer. Mas antes da gente encerrar, Laércio, eu queria falar agora de emprego para jovens, né? Porque a gente está vivendo um paradoxo aqui. A gente tem muitas empresas de trabalho temporário aqui no nosso sindicato. E a gente ouve muitas queixas que não tem mão de obra. Aí a gente fala assim, poxa vida, mas você tem aí 12 milhões de desempregados, 40 milhões na economia informal e não tem mão de obra, principalmente o temporário, ele atende muito esse público jovem, né? E você foi um dos principais responsáveis também pelo alongamento desse trabalho temporário, que antes era 3 meses, agora é 270 dias. Isso permitiu que as pessoas possam ficar mais tempo empregadas de modo formal, né? E com isso, né, o trabalho temporário tem norteado a carreira de muitos jovens. Eles começam no temporário e aí eles vão ver quais são as suas habilidades, se realmente é aquilo que eles querem para a vida. E além da flexibilidade, Lécio, a gente está ouvindo muito dos jovens que eles não querem mais essas jornadas muito longas, jornadas muito intensas. Não quer um biru para trabalhar. Pois é, não né? quer. Não quer. Então a gente está vendo, essa é uma transformação, né? Esse é um outro desafio que a gente vai ter que lidar para o futuro do emprego, a gente vai ter que discutir isso também, né? Novas formas de trabalho, mas principalmente criar ambientes saudáveis para o trabalhador, e principalmente para os jovens, que é a grande massa de desempregados hoje, né? O grande índice de desemprego hoje está entre os jovens, né? De todo esse volume que a gente tem desempregados, o jovem representa uma boa parcela disso, mas eles não querem mais e querem ter liberdade também, eles não querem mais. Antigamente, né, Lécio, a gente entrava numa empresa e aposentava naquela empresa, né? Hoje as pessoas querem carreiras mais curtas, mas mais intensas, né? Com remuneração boa, né? Com resultados mais rápidos. Então esse é um desafio. E o temporário tem servido muito para isso, viu, Lécio? Muitos jovens têm buscado no temporário, a partir da extensão do prazo que você foi o responsável, e nós estamos ajudando muita gente aí, principalmente jovens, a encontrarem aí a sua carreira, nortearem a sua carreira através do trabalho temporário, além das sazonalidades, né? Na sazonalidade usa muito temporário, né? Mas a gente pode melhorar também isso, né? Esse ambiente para essas pessoas, né? O mundo mudou, na verdade, né? Eu me lembro, na nossa juventude, o sonho da gente era completar 18 anos e ter um carro, né? Os jovens hoje não querem. Hoje não querem mais carro. Ô, Wander, o dinheiro... O jovem não quer andar com dinheiro mais. É incrível isso, mas você pergunta a um filho, a um sobrinho, a qualquer pessoa, sim, rapaz, você vai sair sem dinheiro? E para que eu quero dinheiro? Tudo eu pago aqui com cartão ou com celular, não sei. Então, o mundo ficou diferente e a gente ainda herda o tradicionalismo do emprego de antigamente. Então, você falou muito bem, e olha, o Sindiprest tem um olhar muito claro para esse futuro, para essa massa que chega, de jovens que chegam no mercado de trabalho, que querem usar, eles querem fazer trabalho inteligente. Eles não querem fazer um trabalho formal de segunda a sexta, das 8 às 12, 14 às 18. Quem foi que disse que o jovem quer agora dormir até meio-dia, como antigamente o desejo era sempre esse? Não, o jovem quer produzir no melhor momento dele. E quem disse que o melhor momento dele é de 8 às 12 e das 14 às 18? Às vezes o melhor momento dele é 11 horas da noite, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. E a gente precisa entender que das pessoas a gente precisa do melhor de cada um deles. E ter essa visão moderna para aplicar no mundo de hoje é tudo que a gente precisa para fazer um negócio prosperar. De que forma a gente incrementa isso? Com as leis que precisam reger tudo isso, para que isso não fique no ócio, para que isso não fique num vazio como superficialidade. Não, a gente precisa entrar profundamente nisso. E de que forma a gente faz isso? Com a participação política, através dos líderes como você,
que é um grande líder dentro desse setor, e tantos outros que já passaram por aqui, que estão aqui dando a sua parcela de contribuição. Então, olhar o emprego da forma que o Sindiprestem olha, que você olha, é muito gratificante, porque a gente percebe o seguinte, que existe uma realidade hoje que a gente precisa melhorar, mas existe uma inovação extraordinária que a gente precisa preparar para o amanhã. E o amanhã chega já. É verdade. O amanhã já é hoje. Já é hoje. Laércio, muito boa a conversa. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje, pela sua participação. Né? Em nome da diretoria do Sindiprestem, da FENACERT, dos associados, dos filiados, né? Nós queremos te parabenizar pela sua atuação, né? na Câmara. Né? Você é um deputado premiadíssimo, né? A gente acompanha muito o seu trabalho, aplaude aqui de longe, mas a gente está aplaudindo e torcendo muito pelo sucesso que você tem alcançado, merecido sucesso, né? Porque você sabe o que faz, você trabalha pelo Brasil, você trabalha pelo bem-estar das pessoas, você trabalha pelo emprego, que é o que todo mundo almeja. Né? Hoje, a prioridade número 1 do Brasil, pesquisa agora nessas eleições, estão dizendo que o emprego ele vem até na frente da corrupção. As pessoas estão mais preocupadas com o emprego com a corrupção. Então, você tem tido uma atuação de destaque no Congresso, né? Na Câmara dos Deputados. A gente acompanha isso. E todos esses prêmios que você tem recebido, eles são merecidíssimos. Esperamos continuar. Viu? E precisamos, viu, Laércio, continuar aí com o seu olhar para o nosso setor, né, para que a gente possa evoluir cada vez mais, que a gente possa produzir avanços, sempre visando o bem-estar das pessoas, né, e os empresários com isso vão ter um mercado cada vez mais saudável, né, com trabalhadores cada vez mais motivados, né? Porque na terceirização o trabalhador nosso ele está no nosso cliente. Então, se ele não estiver motivado, se ele não estiver contente com o seu emprego, ele não vai produzir e a gente vai perder o nosso contrato. Então, a gente vai trabalhar para que cada vez mais a gente também trabalhe aqui. O Sindiprestem tem feito muita qualificação dos empresários através de vários eventos aqui, de treinamento, de qualificação. Então, a gente espera contribuir muito também com soluções. Né, colocamos aqui o nosso sindicato à disposição do seu gabinete para o que você precisar, de dados, de informações, enfim. Viu, Laércio? Muitíssimo obrigado pela sua participação hoje nessa conversa muito boa e muito produtiva. Tenho certeza que os empresários gostaram dessa conversa. Obrigado, Wander. Eu fico muito feliz, porque aqui, cada vez mais, a gente confirma que a melhor política social que existe é o emprego. E aqui é uma usina que prepara e capacita o Brasil inteiro para que haja geração de emprego e que ela flua bastante em todos os cantos. Eu queria voltar ao início da nossa entrevista. Não tem nada que agradecer. Eu sou parte daqui, me sinto parte daqui e tenho gratidão, sabe, por tudo que aconteceu na minha vida, que nasceu exatamente aqui dentro desse Sindiprestem. Então, foi bom demais estar aqui com vocês, é sempre bom estar aqui. Espero, de fato, do fundo do meu coração, nunca ter decepcionado nenhum dos meus colegas que caminham comigo nessa minha história de vida toda, da qual você é parte ativa por demais, em todos os momentos. Então, obrigado a todo mundo, valeu demais e vamos trabalhar, tem muita coisa para a gente fazer, ainda bem. Ainda bem, é isso aí. Então, empresário e empresária do setor de trabalho temporário e da terceirização, muito obrigado por acompanhar mais essa conversa aqui. Acompanhe também as nossas ações nas nossas redes sociais, no nosso site, tem muita informação, muito conteúdo que pode ser importante para a estratégia das empresas. Muito obrigado e até o próximo Podprestem. Quanto Deus é?